Uma pessoa está dizendo: o petróleo, que é tão importante para o futuro do planeta, será recuperado após a transição? Bem, a humanidade vive muitas coisas erradas, não? Inclusive com o petróleo. O petróleo é algo que está em transição. O petróleo não é para ser usado no estado em que ele está agora. Ele está fazendo uma transição para se transformar numa outra coisa que vai ser muito importante na nova Terra, depois da transição planetária. Então, o que se está fazendo com o petróleo, extraí-lo na atualidade, isto é um verdadeiro furto ao equilíbrio do planeta, porque ele não está preparado ainda para servir ao planeta da forma como vai servir depois da transição. E ele usado hoje é um poluente, como todos vocês sabem. Então, por estar transgredindo esta lei de não mexer com o petróleo, a humanidade está tendo um ar poluído, porque o petróleo não é para ser usado como está sendo usado. Então, o preço disto é a poluição que nós estamos respirando. O petróleo faz parte do equilíbrio do planeta. E à medida que se o extrai, na época atual, nós estamos ajudando a desequilibrar o planeta, tirando o petróleo de lá de onde ele se encontra. De forma que isso é uma das transgressões que a humanidade faz com o planeta, das mais importantes. A humanidade devia estar sintonizada com descobrir, com criar outros tipos de combustível que fazem o trabalho que o petróleo faz. Mas a humanidade vive atrás de lucro, vive atrás de usufruir das coisas. E os outros tipos de energia que ela poderia usar são energias que não poderiam ser tão desperdiçadas. Nós teríamos que aprender a usar menos energia para podermos usar outros tipos. Então, isto tudo está relacionado ao nosso abuso dos bens planetários e à nossa inconsciência também de não sabermos o que estamos fazendo. Estamos atrás de lucro, atrás de facilidades e não sabemos com o que estamos mexendo. De forma que falar sobre petróleo é falar sobre uma coisa que não devia estar existindo da forma como é usado hoje. E uma pessoa diz que esteve na Califórnia e teve contato com as sequoias, aquelas árvores que duram muito, não? E que são uma verdadeira obra-prima do reino vegetal. As sequoias, por serem muito antigas, duram centenas de anos, não? São as grandes guardiãs do reino vegetal. Elas funcionam como as guardiãs do reino e trabalham ocultamente de uma forma que nós não temos ideia, porque não conhecemos realmente o reino vegetal. A presença das sequoias na Terra equilibram o planeta. E, graças a Deus, as sequoias são respeitadas. Não cortam as sequoias assim como cortam os eucaliptos, por exemplo. Então, isto está sendo preservado. Mesmo porque, se destruíssem as sequoias, ia faltar um certo equilíbrio do planeta muito evidente. E uma pessoa diz que quando recebe procedimentos de cura, se percebe aromas, percebe aroma de incenso, se isto tem algum significado. Em geral, o aroma que nós sentimos nesses procedimentos ou em outras ocasiões assinala a presença de alguma hierarquia. E à medida que nós vamos fazendo contato com as hierarquias, que vamos convivendo com as hierarquias, orando, procurando uma relação, nós vamos distinguindo as hierarquias presentes por certo aroma, quando elas entendem que devem emiti-lo. Algumas hierarquias têm aroma específico,
De forma que pelo aroma se sabe qual é a hierarquia que está presente. Quando Muriel estava encarnado como Padre Pio, que foi a sua última encarnação, quando Muriel queria se fazer presente para quem orava por ele, sentia-se aroma de fumo. Então, quando se sentia aroma de fumo, era Muriel dizendo que estava ouvindo a oração, ou que estava acompanhando o assunto. Outras hierarquias se anunciam pelo aroma de rosa. Em geral, são hierarquias femininas. E outras, este é mais comum, o aroma de jasmim. O aroma de jasmim pode ser até sinal da presença extraterrestre. Mas aí cada hierarquia se anuncia de uma forma. Quando tem que se anunciar no plano físico para seres que não podem percebê-las de outra forma. E uma pessoa está perguntando, quando nós nos referimos à vida monástica, nós podemos considerar vida monástica entre casais que trabalhem a transmutação da energia sexual em comum acordo? Bem, a vida monástica não inclui energia sexual. Se um casal está trabalhando a lei monástica, enquanto há relação sexual, ele não está vivendo a vida monástica. Porque a vida monástica não inclui que a gente esteja se ligando ou esteja buscando o apoio, a união, a colaboração com alguém. Mas a vida monástica é uma total dedicação ao único. Então, um casal que continua como casal, trabalhando a transmutação da energia sexual, ele não está fazendo vida monástica. Ele pode conhecer as leis monásticas e pode ir procurando viver aquelas leis, em tudo o que não diz respeito à relação sexual, porque isto não está incluído ali. A lei monástica não diz respeito a casais. A lei monástica diz respeito a indivíduos ou a grupos de indivíduos que seguem a mesma lei para ampliarem esta força. Então, a lei monástica não é para casais. A lei monástica é para indivíduos ou para grupos de indivíduos que, inclusive, vivem em castidade. Agora, não é uma castidade obrigada e nem uma castidade obediente, porque se está obedecendo. A castidade na vida monástica é algo natural nas pessoas. É inconcebível para um ser que vive a vida monástica pensar em não ser casto. É inconcebível. Enquanto existe essa possibilidade, ou enquanto não existe esta identificação total com a castidade, não está vivendo vida monástica alguma. Está se preparando para a vida monástica. A vida monástica é entre nós e o nosso eu interno, ou entre nós e Deus. Não entra mais nada aí na vida monástica. Agora, existem grupos que se reúnem para viver a vida monástica. E esses grupos são as colunas dos monastérios. Então, quando a gente se reúne para viver a vida monástica, surge um monastério. E naquele monastério nem se cogita de relação sexual, nem se cogita, porque não existiria monastério com isto. Ali é uma questão individual de cada um, ou a questão de um grupo que está fazendo o mesmo trabalho, mas ali a única relação que se busca é com Deus. A única relação que se busca é com o único. Qualquer outro tipo de relação deve fazer parte do serviço do monastério. O monastério, na sua vida de serviço, obviamente terá que entrar em relação com tantas coisas, mas na alma, no espírito, a única relação é com o único, é com Deus, nada mais. Todo o resto são circunstâncias. Circunstâncias porque estamos vivendo em uma comunidade, estamos vivendo numa população planetária. Então, por mais resguardo que se tenha no monastério, para poder criar
para poder cuidar exclusivamente da união com Deus, da união com o único, porque é só isto que se cuida, não tem outro tipo de união. Então aí, isto é necessário que haja resguardo. E por isso todo monastério tem seres que ficam entre eles e o mundo, que nós aqui em Figueira, nos monastérios de Figueira, chamamos de aproximadores. Então os aproximadores não são monges nem monjas. Os aproximadores não são seres de vida monástica. Eles são a ligação, são a ponte entre o monastério e o mundo e entre o mundo e o monastério, nesta troca de colaboração. Então, para isso, há os aproximadores. Agora, os aproximadores, ou aqueles que estão buscando a vida monástica, ou que estão se preparando para, em algum momento, viverem a lei monástica, para isso, existem publicados os atributos do monastério de Figueira. Assim como há os atributos de Erques, há os atributos de Aurora. Isto vão saindo publicados à medida que for necessário. Mas atualmente nós temos os atributos do monastério de Figueira, que são para aqueles que estão buscando a vida monástica em alguma proporção, terem ali no que se basear. E os atributos do monastério são para aqueles também que internamente querem viver a lei monástica, independentemente da sua situação social, da sua situação kármica, familiar, cultural, etc. E uma pessoa gostaria que nós falássemos sobre a tolerância para com o próximo. Tolerância é uma palavra que espiritualmente não existe, sabe? Tolerância é uma palavra que só se usa em linguagem normal humana. Em linguagem espiritual não existe tolerância. Na vida espiritual existe o amor, não a tolerância. Você faz as coisas por amor, não porque tolera. Tolerar uma coisa quer dizer que você não está gostando, você tolera. Então aí vem a palavra tolerância. Na vida espiritual não existe isto. Isto é na vida humana que se tolera as coisas. Você tem amor e pelo amor você resolve as coisas. Não tem nada o que tolerar. Você está trabalhando com o amor. E na tolerância é como se você estivesse esperando do indivíduo alguma coisa. Na vida espiritual você não espera coisa alguma de ninguém. Você simplesmente age com amor, não tem nada o que tolerar e não tem nada o que receber em troca. Isto é muito simples. Então mostrar o caminho de como tolerar o próximo, isto não é conosco. O próximo nós amamos, não toleramos. E seja o próximo como ele for. Como ele é um assunto dele. Você deve amá-lo simplesmente. Não tem nada o que tolerar. Tolerar quer dizer que está te incomodando, que você precisa tolerar. Quem está no caminho espiritual não está incomodado por coisa alguma. Está amando, simplesmente. E se mais pessoas experimentassem estar realmente no caminho espiritual, não se tinha que tolerar ninguém. Nós iríamos ajudar aos outros livremente, não tolerar os outros. E cada um é como é. Cada um está no ponto em que está. E você não tem nada que tolerar. Só tem que compreender, ajudar, amar, dar, receber, etc. Agora, para isso, é preciso que a gente esteja já trabalhando a isenção. Não estar se importando com essas coisas, não estar se deixando tocar por essas coisas. Inclusive pelas próprias falhas. Porque nós, basta estarmos encarnados para estarmos cometendo falhas. Isto faz parte da natureza humana. Então, é preciso que a gente aprenda a estar isento. Porque se nós fôssemos ficar impressionados com as nossas falhas, ficaríamos envolvidos, ficaríamos infelizes. Nós precisamos estar isentos de tudo. Perceber as próprias falhas, simplesmente procurar transformá-las, transcendê-las, mas não ficarmos envolvidos com elas. Então, tudo isso entra um pouco no âmbito dessa palavra tolerância que nós não devíamos nem pronunciar,
porque isso não é conosco. Nós só temos que amar. Amar e ser amor. Tolerar, o que quer dizer isto? Nós estivemos fazendo alguns estudos sobre a pobreza. E aqui uma pessoa está perguntando como que a gente pode procurar ser pobre se a miséria é uma das manchas deste planeta. Pobreza não é miséria. Pobreza não é miséria. Pobreza deveria ser a situação de nós todos. Mas se nós fôssemos pobres do nosso ego, porque o principal trabalho junto à pobreza não é pelas coisas materiais, as coisas materiais também, mas é pobreza do ego. O ego em nós deve cumprir o papel dele, mas o ego não deve ser proeminente. Então não adianta você doar tudo o que tem, você ficar pobre economicamente, pobre materialmente, está fazendo tudo isso movido pelo ego, compreende? Isto não é pobreza. A pobreza é principalmente do ego. Nós temos que ser pobres do ego, isto é, não condicionados pelo ego. Agora, se não somos pobres de ego, não adianta ser pobre material só para mostrar que é pobre. Porque a principal riqueza é o egoísmo, é esta identificação com o próprio ego humano. Então, isto não é um pobre. Agora, a pobreza como miséria, porque no nosso idioma a pobreza tanto serve para esse estado espiritual que se busca, como serve para a miséria. São línguas muito pobres, são idiomas muito pobres. Então, se fala em pobreza, alguém pode pensar que se está falando em ser miserável. E não é isto. Então, a pobreza como miséria é um sinal que as coisas vão mal. Isto é, se existe miséria em um planeta, é sinal que o planeta não vai bem. Não é um planeta sagrado. Se existe miséria ali, isto não é um planeta sagrado. Agora, quando a miséria, não a pobreza, hein? Quando a miséria começa a aumentar, isto está dando sinais de que o planeta começou uma certa desintegração, senão não podia haver miséria. Então, esse é um planeta bastante comprometido, não em certas coisas, porque é um planeta que abriga a miséria. Então, isto é sinal que não é um planeta muito integrado, não é um planeta muito evoluído. E a miséria sobre o planeta é algo muito mais grave do que terremotos, do que erupções vulcânicas, do que secas, do que doenças, do que epidemias. A miséria repercute no universo, no cosmos, muito mais do que tudo isto. Tudo isto já são reações da Terra pela vida que se vive aqui na sua superfície. Mas a falta de fé, a miséria, as traições, as revoltas, isto tudo faz parte desta desintegração do planeta. Tudo isso está contribuindo para uma desintegração. Tanto assim que esse planeta precisa ser o tempo todo acompanhado, ajudado, praticamente sustentado por forças extraplanetárias, por consciências extraplanetárias, que vêm aqui não só para nos instruir, mas que vêm aqui também para estarem suportando este planeta ainda vivo e ativo no espaço. Nunca todos esses elementos foram tão evidentes para nós. Nunca a humanidade teve isto tão claro. E existem a maioria dos ouvidos que são surdos, existem a maioria dos olhos que não querem ver a verdade, querem só saber assim por alto e quando a verdade começa a incomodar já não querem mais ouvir e continuam na mentira. Esta é a situação da humanidade, essa é a situação na Terra. Estamos falando da Terra de superfície. E esta humanidade intraterrena, ou a humanidade suprafísica, está trabalhando tudo isto, está ajudando na suportação desta Terra.
Então, nós teríamos que, principalmente, muito especialmente aqueles que estão interessados, que estão buscando, estão procurando, não a lei monástica, que estão buscando uma atuação neste sentido, não uma vida neste sentido, nós temos que ter essas coisas muito claras, porque senão não teríamos força suficiente nas nossas orações. Nós chegamos num ponto em que as hierarquias disseram: todos se ponham a orar, porque não tem mais nada a fazer, só orar. Todos se ponham a orar. Chegamos neste ponto. De forma que o convite para orar é para todos, porque todas as orações são poucas neste momento. De forma que, se nós aceitamos este convite da hierarquia, porque a hierarquia está fazendo este convite, inclusive porque ela não vai estar no nosso encalço assim de forma tão insistente, tão próxima e tão concreta como está acontecendo hoje, não? A hierarquia está nos avisando que as forças dela, as energias dela, vão ter que cuidar de coisas mais delicadas para o planeta. E para isso elas vão ter que estar em um nível de consciência que possam realmente atuar nos próximos momentos e nos próximos ciclos planetários. E a hierarquia já nos considera bem informados. Nós já somos considerados bem informados. Há milhares de anos que está tudo escrito, que as leis são conhecidas, e agora chegou a hora da hierarquia ir cuidar de coisas maiores, mesmo servindo ao próprio planeta. E nós estamos, repetimos mais uma vez, nós estamos já no momento de nos assumirmos, nos assumirmos diante das leis, porque o nosso destino é nos tornar as leis que conhecemos. Nós não conhecemos todas as leis, nós conhecemos algumas leis. Nós conhecemos leis da Terra e conhecemos algumas leis espirituais, mas leis cósmicas, por exemplo, não conhecemos. Então, nós temos que estar nos integrando àquelas leis que já conhecemos para irmos ficando diante de outras leis que ainda não conhecemos. Por exemplo, nós ainda desencarnamos, nós ainda nascemos. Essas são as nossas leis. Nós não sabemos que a nossa vida é imortal, é eterna. Se nós temos que encarnar e desencarnar e achar que estamos mortos e achar que estamos vivos, nós estamos em leis bastante elementares. Nós ainda não estamos naquela lei eterna. Nós não estamos naquelas leis que levam a nos percebermos como coisas eternas, como coisas que não morrem, como coisas que não nascem. Nós somos eternos. Então temos que ir vivendo essas leis atuais nas quais nós estamos, de uma certa forma que não necessitemos mais delas. E que possamos então já ir entrando em outras leis. Esse é o nosso ponto evolutivo agora. Esse é o nosso nível de consciência neste momento, nesta etapa atual. E claro que pelos compromissos kármicos que tomamos nas nossas vidas e pela forma como nos conduzimos com respeito aos nossos interesses, que são quase todos materiais ou humanos, pela forma como nós nos conduzimos e pelos interesses que temos, nós ficamos assim um pouco ocupados com leis que já devíamos ter transcendido. Mas como nós vamos transcender uma lei, por exemplo, como essa do nascimento físico? Que os nossos irmãos intraterrenos não têm esta mesma lei. Os intraterrenos existem, mas nunca se soube que lá há coisa sexual, que lá há partos, nunca se soube disso. E como é que eles existem? E eles, para passarem para um outro tipo de permanência da vida, para eles passarem para outro tipo de esquema, seria preciso que nós, aqui da superfície, já estivéssemos transcendendo esses esquemas animais que nós temos, que usamos para a nossa procriação. Sistemas animais. Então, precisaria que nós já estivéssemos buscando, que nós já estivéssemos abertos
para outras leis, inclusive leis da permanência, leis da manutenção do reino humano. Nós teríamos que estar abertos, interessados nessas outras leis, mas para isso precisa que a gente mude um pouco de vida, que a gente mude um pouco de comportamento, que a gente saia um pouquinho do normal, que a gente saia do que todo mundo faz. E essa seria a nossa situação atual, a nossa translação de um estado humano para um estado supra-humano. Porque nós não estamos aqui para sermos sempre humanos. Nós estamos aqui para evoluirmos dentro do estado humano, levarmos o estado humano até o seu melhor grau evolutivo, mas depois no estado humano estamos prisioneiros, não podemos passar de um certo ponto. E neste momento nós teríamos que estar fazendo esta transição. E essa transição não começa no físico, essa transição começa na consciência. Porque aí a consciência, estando em transição desta consciência humana, que é semi-bárbara, se a gente vai colocá-la ao lado de uma consciência angélica, ou de uma consciência extraterrestre, uma consciência venusiana. Isso aqui é uma barbaridade. Então, se nós estamos dispostos a transcender desta consciência humana para uma consciência supra-humana, para uma consciência que já nos coloca numa linha de evolução superior, a lei monástica, os atributos do monastério e a aspiração à vida monástica vai ajudar em tudo isto. Porque quando a consciência já está sintonizada com estas coisas, aí vem o trabalho sobre os corpos, vem o trabalho sobre o mental, porque o mental é cristalizado em coisas antiquíssimas. Então, vem o trabalho sobre o mental, vem o trabalho sobre o corpo astral, vem o trabalho sobre o corpo etérico, sobre o corpo físico. Então, existe um trabalho que depende de uma mudança de situação a partir do físico ou a partir do mental para baixo e do físico para cima, de forma que a gente construa no nosso ser humano, construa um ambiente de transformação, um ambiente transformador, transformativo. E nós não temos que nos preocupar se vamos conseguir ou não nos transformar. Nós temos uma certa capacidade de transformação inata. Viemos com aquela capacidade. E se trabalhamos conscientemente a transformação, vamos aumentando aquela capacidade de transformar. Mas temos que trabalhar, porque a transformação natural é nada perto daquilo que podemos fazer em matéria de transformação. Por exemplo, se você nasce em um corpo masculino, ou se você nasce em um corpo feminino, você entrou na feminilidade ou na masculinidade e vai viver com isso até o resto da vida, vai fazendo os controles, vai fazendo as purificações, isso, mas sempre nesta linha masculina e feminina. Agora, se você não se contenta com isto, se você está querendo fazer outras transformações, você mesmo dentro de um corpo como este, com os dois aspectos masculino e feminino no corpo, você vai se tornando um andrógeno. Mas para isso precisa querer, precisa trabalhar, precisa sair deste rumo normal, precisa sair da evolução normal masculina e da evolução normal feminina. Só estou dando um exemplo. Então, nós não somos obrigados a nos transformar além daquilo que são as leis daquele plano, daquele nível. Agora, se você se põe a fazer uma transformação mais consciente, mais profunda, se você começa a ir além daquilo que são as normas, daquilo que são as coisas naturais da humanidade, se você vai além disto, aí você já vai precisar de uma certa ajuda. Você vai precisar de uma certa ajuda daqueles irmãos que não estão mais no nível humano. Porque quem está no nível humano pode colaborar conosco até certo ponto, mas não pode nos ajudar em nada porque ele também é humano. Então, para ele transcender esta evolução humana natural, para se transcender isto,
Nós vamos até o ponto em que as nossas forças, em que as nossas possibilidades nos levam. Depois nós precisamos de ajuda. Por isso é que, numa certa altura do caminho, se diz, olha, não incomode a hierarquia com esta coisa, porque as hierarquias têm muito o que fazer. Ore por orar, não fique chamando a atenção das hierarquias para você, porque eles têm muito o que fazer. Isto é um nível de consciência, isto é um nível de trabalho. Agora, se você já chegou naquele ponto que não pode ir mais adiante, porque já levou a sua coisa humana até o fim, aí você vai precisar de ajuda. Vai precisar de ajuda para prosseguir. Vai precisar de ajuda para prosseguir numa linha evolutiva. E aí já é uma evolução que não tem muito a ver com a da humanidade como um todo. Aí você já começa a depender muito menos de alimento, por exemplo. Teresa Nilma se alimentava de uma hóstia por dia, nada mais. Então você vai aí tendo certas ajudas que você não vai precisar de tantas coisas que são vitais. E aí começa já uma modificação na nossa necessidade alimentar. Começa uma modificação aí. Não precisa dizer como é, porque cada um tem a sua. Isto é um assunto de cada um. Isto depende da organização da natureza, depende dos elementos que cada um conta nos seus corpos e na sua alma também. Então isso é com cada um. Mas uma das primeiras coisas que começam a ficar, não abaladas, mas que começam a ficar diferentes, é a parte alimentar. Outra coisa que começa a diferenciar de todo o resto da humanidade é a parte do sono. Começa a mudar. Começa a mudar. Você começa a necessitar cada vez menos de horas de sono, e essas horas de sono, que serão cada vez menos necessárias, vão ser muito mais reais, muito mais sono verdadeiro. Sono verdadeiro quer dizer você conseguir, seja por minutos, ou por horas, ou por momentos, que você consiga realmente sair do corpo. Isto é um sono verdadeiro. A maioria não dorme direito. A maioria fica 10, 12 horas na cama, aparentemente dormindo, mas não está dormindo direito. Porque está todo coligado com o corpo, ainda. Principalmente com o cérebro. Tanto assim que sonham coisas que são reproduções do que eles vivem durante o dia. Sonham com as coisas que eles vivem. E continuam vivendo as mesmas coisas no sonho, com as mesmas pessoas, com os mesmos... É assim o nosso sono. Então, quando nós estamos realmente a fim de colaborarmos com a humanidade, no sentido de evoluirmos mais um pouquinho do que é o normal, então nós vamos ter que ser ajudados. Vamos ter que ser ajudados e vamos ter que aprender a nos servir de outra forma, das coisas deste mundo. Como, por exemplo, mudamos a alimentação, mudamos a forma de sonhar, de dormir, não é? Tudo isto. Mudamos a forma de estabelecer relação com os outros. Nós vamos aprendendo a estarmos nos relacionando com as almas, não com as pessoas. Nós vamos aprendendo a falar com aquilo que está dentro delas, não só com aquela pessoa que elas são. Então, nós vamos mudando muitas coisas. Agora, isso tem um limite, porque as limitações dos corpos, as limitações da condição humana, isto nos leva a desencarnar. Nos leva a desencarnar porque a vida na Terra, ou a vida naquele ciclo terrestre, já para nós não tinha mais necessidade de continuar acontecendo. Então nós vamos precisar de um outro estado para podermos continuar evoluindo. Por exemplo, estou dando só um exemplo, não quer dizer que aconteça com nós todos. Estou dando só um exemplo. Por exemplo, você cumpre tudo aquilo que era para cumprir aqui, você inclusive colabora para que a humanidade tenha uma outra referência, você deixa aqui neste planeta, quando é sepultado, você deixa aqui neste planeta várias vibrações do seu corpo físico. Parece que ele está apodrecendo, mas ele está emitindo para a Terra muitas coisas que vão ficar na Terra e que a Terra depois vai usar. Então,
é preciso ver que corpo nós devolvemos para a Terra, não? O que nós devolvemos para a Terra? Se é uma coisa que desabitado lá na Terra vai fazer um certo trabalho, vai impregnar a Terra de algo que ele foi impregnado, coisas do espírito, que durante a encarnação ele ficou impregnado. Então ele vai servir à Terra, aquele corpo. Então o corpo continua trabalhando até que mude de estado completamente, que fique reconhecível, mas aquilo continua trabalhando, aquilo continua dando para a Terra uma contribuição daquilo que ele recebeu enquanto estava ocupado por uma alma. Então, isto tudo tem que, a uma certa altura, ter um apoio, se quiser passar deste limite, desta evolução humana normal, desta evolução humana natural. E a lei monástica inclui tudo isto. Essas coisas que eu disse não estão escritas na lei monástica. Mas que se você vai seguindo a lei monástica, se você vai desenvolvendo, se você vai se tornando a lei monástica, essas coisas vão surgindo. A lei monástica realmente nos muda de estado. A lei monástica muda a nossa vibração com muita rapidez quando nós a seguimos, quando nós a conhecemos. Então, por isso que a gente escreveu os atributos do monastério, porque são uma espécie de entrada nessa lei monástica. É uma espécie de relação que nós começamos a criar com esta lei. Nós teríamos que, a partir desta etapa, começarmos um trabalho de buscarmos aquilo que é válido, vivo e importante para agora na nossa vida, nas regras antigas. Mas não ficarmos só nas regras antigas, porque as regras antigas têm muitas coisas que nós esquecemos ou que nós nunca aprendemos, mas nas regras antigas existem sementes também daquilo que nós podemos conhecer como lei monástica um pouquinho mais ampla, não é só para esta terra. E aqui o trabalho é principalmente na consciência. Começa pela consciência individual. Nós, cada um de nós, na nossa consciência, individualmente vamos trabalhando. E cada consciência vai chegar num ponto do trabalho. Cada consciência vai chegar num nível de trabalho. Mas o trabalho é individual e na consciência. Agora, se nós estamos fazendo o trabalho individual e na consciência estável, na busca de uma lei superior, na busca de uma vida superior, na busca de sermos uma humanidade um pouco mais adiantada. Se nós já estamos com isto estável, então começa aí um desenvolvimento na consciência grupal. Grupal. Nós não estamos preparados para viver uma consciência grupal enquanto não estamos firmes na nossa consciência individual. Enquanto não chegamos na nossa consciência individual num ponto de consciência. Quer dizer, eu como indivíduo estou fazendo o que a minha consciência me diz. Isto chama-se consciência individual. A maioria não faz isto. Então, você precisa ser aquilo que a sua consciência individual lhe diz. Isto chama-se ter consciência individual. Ter consciência individual não é saber que é um homem, que é uma alma. Isso é coisa óbvia. Consciência individual você está desenvolvendo quando está vivendo a sua consciência. E claro que você precisa estar muito vigilante para não se iludir com aquilo que está acontecendo na sua consciência. E por isso a hierarquia está dizendo, olhe, quem parou de orar, volte a orar. Quem nunca orou, comece a orar. E se você já ora, ore mais. Porque isto é aquilo que nos move, é aquilo que abre o caminho para este tipo de vida interior e interna em nós. É aquilo que nos coloca numa situação de poder viver estas coisas, de poder realmente assumir estas coisas. E aí, quando você já assumiu o seu trabalho individual,
Aí começa uma experiência numa consciência grupal. E a consciência grupal, o nome está dizendo, não é mais a sua. Você, para entrar numa consciência grupal, você, para ficar desenvolvendo uma consciência grupal, que é muito mais ativa do que uma consciência individual no universo, você, para estar desenvolvendo uma consciência grupal e estando em paz dentro disto, você precisa, no trabalho individual, ter trabalhado a flexibilidade. Flexibilidade. Não tolerância. Hein? A palavra tolerância vocês esqueçam nessas coisas. Você vai trabalhar essa flexibilidade. Você vai ser flexível. Flexível porque, inclusive, a matéria está sempre em movimento. Não existe nada fixo nesse universo. Então, se você não trabalha a flexibilidade, você não vai chegar a ponto nenhum, além do ponto em que você está agora. Então, é preciso que a gente se torne flexível, para ir se adaptando à consciência grupal. Porque no desenvolvimento da consciência individual, nós vamos, sem querer, trabalhando o egoísmo, sem querer, sem ter intenção. E se não estamos muito atentos a nós mesmos, vamos nos tornando egoístas, esquecendo dos outros. Vamos nos tornando de uma forma que deixamos de perceber o que o outro está precisando, porque estamos ocupados o tempo todo conosco. Vocês já perceberam que vocês vão conversar com uma pessoa, ela fica falando dela o tempo todo? O tempo todo. Quer dizer, está no princípio dos princípios da consciência individual. Então, você, para estar numa consciência grupal, você não só precisa estar flexível, mas precisa estar doado. Doado e com fé que a sua consciência está sendo ampliada, que a sua consciência está entrando num outro valor da consciência. Então, um indivíduo consciente vale muito. Um grupo consciente mexe com o universo. Então, esse é o outro estágio da consciência. Agora, quando nós já desenvolvemos ou estamos desenvolvendo a consciência grupal, por isso que no monastério ou num grupo espiritual estão vários. Não é um só que está lá no monastério. A não ser que ele seja um eremita. Mas isso é outro processo, isso é outra coisa. Porque o eremita está muito mais com os outros do que nós todos. O eremita está muito mais com todos do que nós. Essa palavra eremita é outra que a gente não compreendeu muito bem o que quer dizer. Porque ele estando meio separado, meio sozinho, mas ele está meio sozinho aparentemente porque ele está unido com todos. E é bom que ele fique sozinho porque os demais não resistiriam à vibração dele. Então ele tem que estar mesmo apartado. Senão seria uma bomba entre as pessoas comuns. Então, do desenvolvimento grupal, nós passamos por um desenvolvimento que os intraterrenos já estão neles, né, os mais avançados, e que nós temos que tê-lo como perspectiva, porque nós podemos saber um pouco do nosso progresso. E depois que a consciência grupal já está mais ou menos desenvolvida, nós vamos ser levados pela lei evolutiva, aqui vamos ser levados, hein? Não somos nós que vamos, não. Nós vamos sendo levados pela lei evolutiva para o desenvolvimento da consciência divina, que é um nível nosso que não está sendo usado em absoluto, mas nós temos esse nível. Nós temos um nível divino logo depois do nosso nível monádico. Está aguardando lá em cima. E aí teria o desenvolvimento divino, que a maioria faz fora do corpo, a maioria faz não em corpo físico. Mas tudo isso é o nosso desenvolvimento. E como é que se começa? Nós começamos querendo isto, buscando isto. Onde está isto? Como é que eu faço para viver essas coisas? Eu preciso me fazer esta pergunta. O que eu estou fazendo que me impede de desenvolver isto? A pergunta não é o que eu devo fazer, sabe? Porque isto vem através da intuição quando chega o momento. A pergunta inicial não é o que eu devo fazer.
A pergunta inicial é: o que é que eu devo deixar de fazer? Olha, tomem nota disto para não perderem tempo, hein? Ficar perguntando: o que eu devo fazer? Você pergunta: o que é que eu devo deixar de fazer? Tome nota, por favor. O que é que eu devo deixar de fazer? Isso te respondem imediatamente, se você quiser mesmo saber. Agora, o que eu devo fazer? Já precisa que a sua consciência se amplie um pouco. Deixando de fazer o que não deve. Agora, esse deixar de fazer o que não deve depende do que somos nós. Depende do que nós somos. Porque uns devem deixar de fazer certas coisas. E para outros ainda é cedo. Então, o que é que eu devo deixar de fazer? Isto que é a pergunta. Porque você deixando de fazer aquilo que não é para ser feito no seu nível evolutivo, então você deixando de fazer aquilo, você já fica desobstruído de muitas coisas, de muitas forças. Você já deixa de alimentar certas forças que no seu caso já são retrógradas. Para todo mundo não é retrógrado, mas para o seu caso é retrógrado. Então precisa realmente perguntar: o que é que eu tenho que deixar de fazer? Porque aí você vai ficando livre de uma série de hábitos inúteis, de uma série de forças inúteis que você fica desenvolvendo cada vez que faz o que não era para fazer. Você desenvolve forças que depois vão te obstruindo. E são todas coisas que depois um dia você vai ter que purificar. Na hora que você disser: agora eu quero dar esse passo. Bom, então você vai dar esse passo, mas primeiro purifique essa sujeira toda que você acumulou porque quis. Então precisa perguntar realmente: o que é que eu tenho que deixar de fazer? E se você for deixando de fazer o que não é mais para ser feito no seu caso, vai ficando claro para você o que deve fazer. Nenhuma hierarquia diz o que deve fazer. Porque você que tem que se desobstruir para poder ver o que deve fazer, o que deve começar a fazer. Agora, nesse fazer, nesse início, nesse caminho, não? A uma certa altura nós vamos ter que ser ajudados, porque nós que vivemos sempre de uma forma, começar a viver de outra, é preciso que, assim como a gente faz com as crianças, né, que vai pondo aquelas coisinhas para as crianças não caírem, vão pondo essas coisinhas na gente também para a gente não cair, porque isto realmente é uma decisão que a gente tomou, é um caminho pelo qual a gente vai entrar, no qual a gente não tem nenhuma prática. Porque nós repetimos coisas desde a pré-história. Encarnação após encarnação, repete-se o que se fez há milênios, mesmas coisas. Então, se você vai entrando numa coisa um pouco nova, principalmente se nós estivermos encarregados de fazer essa transição desta humanidade para a nova, aí vamos ter mesmo que ser muito ajudados a não escorregar, não cair, não tropeçar, não é? Até que encontremos aquele chão liso que a gente não precisa mais nem andar. A gente vai sendo levado assim, nem toca o chão e vai indo, sabe? E isto tudo é o nosso caminho. A lei monástica, a vida monástica, vai levando para isso. Vai levando para essa transformação. E é por isso que no monastério os seres se reúnem quando têm esta mesma intenção, ou melhor, quando a alma deles, não é, tem esta mesma intenção. Às vezes não é nem a mente, às vezes a mente está lá numa luta danada, mas é a alma está nessa intenção. E a alma é que vai, a alma é que vai. Então a alma vai levando o indivíduo todo para isso. E para isso que nós estamos interessados na lei monástica, ou alguns na vida monástica. Agora, a vida monástica no mundo eu não sei onde está. Você na vida monástica você tem que estar sem alguns compromissos básicos, muito densos, que nós outros temos com o mundo. Então, para isso ter uma repercussão um pouco maior e para ser um pouquinho mais acelerado, então esses se reúnem e vão viver uma outra vida. E nós outros que temos esta aspiração também, mas que não chegou o momento de sermos assim, ou não vamos ser assim, vamos fazer isto de outro jeito, então estamos aqui para observar,
o que acontece no monastério, observar, porque ali vão surgir coisas que para nós vão ser inspiração, se é um verdadeiro monastério. Ali vão nos inspirar. A vida deles, o que eles vivem, para nós deve ser uma inspiração. Para nós deve ser uma referência. Está claro isso, não para vocês todos? Devem ser uma referência de uma outra vida, de uma vida diferente, de um estar na vida de forma diferente. Então, por isso que existem monastérios no plano físico. E ninguém vai para aquilo que é chamado de monastério interior antes de fazer o estágio aqui. Assim como nós, não vamos para uma vida superior antes de fazer o estágio aqui, um monge não vai para o monastério interior antes de fazer o estágio no monastério terrestre, no monastério que está aqui. São degraus do caminho, são níveis do caminho. E nós, que estamos interessados em ouvir estas coisas, em estudar estas coisas, em ler estas coisas, temos a ver com todo este processo. Embora não sejamos monges, embora não sejamos monjas, embora tenhamos uma vida kármica normal, embora tenhamos os nossos compromissos kármicos, não? Mas isto tudo na consciência vai formando algo, na consciência. E o que vale é a consciência, sabe? Não é o que se passa aqui. O que vale é a consciência. O que vale é onde está a nossa consciência. E até que ponto nós estamos vivendo a nossa consciência. Ou já temos uma consciência e estamos vivendo lá embaixo. Isto causa muito sofrimento. Quem já tem uma consciência num certo ponto e não vive conforme esta consciência, vai começar a sofrer. Não que haja alguém castigando, não existe castigo. Isto é outra coisa que não existe, é castigo. Tirem isso da sua cultura, hein? Porque a palavra castigo é também uma coisa muito encravada na consciência humana, muito encravado, que existe castigo. Então, isto aí é uma coisa que tem que apagar da consciência. Não existe castigo. Existem as coisas que você fez e que retornam para você. Retornam porque retornam. Porque qualquer coisa que saia por aí nunca vai em linha reta. No cosmos não existe linha reta. A coisa que sai por aí vai, por mais que vá longe, ela faz um círculo lá e volta para onde ela saiu. Você chama isso de castigo? Ou você chama isso de um produto seu que voltou para a fonte? Para trazer para a fonte tudo o que recolheu no seu caminho e traz para cá, te enriquece. Quer dizer, te enriquece se o que você fez foi bom, né? Volta, te enriquece. Agora, se não foi tão bom, vai trazer tudo aquilo que corresponde a ele quando saiu. E aí você vai ficar bem mais carregado do que era. Não tem castigo nenhum. Nós temos que ter consciência daquilo que estamos lançando. Porque tudo aquilo que estamos lançando, bons pensamentos, maus pensamentos, amor, ódio, essas coisas todas, tudo aquilo que estamos lançando, sai, vai embora, vai. Às vezes demora para voltar, porque foi tão longe, que às vezes demora mais de uma vida para voltar para você. Por isso que coisas que você fez na vida passada, você está recebendo de volta hoje. E como não sabe nada disso, acha, mas por que mal eu fiz para receber isto? Você não está recebendo, está voltando para você uma coisa que você um dia lançou. Demorou 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, 1 ano, 5 minutos. Tem coisas que voltam em poucos minutos. Assim você já fica logo livre, já voltou, conscientizou, puxa, eu emiti isso, emiti. Sim, porque tudo que chega para você, você emitiu. Então isso de dizer, eu não suporto fulano só me faz isto. Não, não é ele que faz. É o que você fez que ele está se prestando a te devolver. Ele às vezes não tem nada a ver com isto. Foi tudo coisa que você fez. E que coube a ele ser o intermediário para voltar para você. Segundo a volta que deu, quando você criou. Enfim, nós teríamos que estar um pouco mais conscientes da nossa situação humana.
estarmos mais conscientes do trabalho, não que temos que fazer agora nesse ciclo, porque desse tempo calendário não há muito tempo não. Então precisa que a gente assuma isto. E os atributos do monastério ajudam a gente a assumir isto. Bom, já que falamos de tantas coisas que vão e que voltam, seria bom que a gente fizesse coisas boas, né? Mas fazer coisas boas não quer dizer fazer uma bela escultura. Fazer coisas boas é aquilo que a gente emite quando é. E nós temos que ser instrumentos de boas obras. Nós temos que estar na vida, teríamos que estar na vida com boas obras. Boas obras quer dizer emitindo algo que corresponda à nossa consciência atual. Para irmos desenvolvendo a consciência e ficarmos a par de coisas que são inimagináveis e que estão todas no nosso caminho. Todas no nosso caminho.